Olá, boa tarde. Pela primeira vez, o Observatório dos Direitos Humanos do Conselho Nacional de Justiça se reuniu para debater demandas da sociedade brasileira. O grupo foi criado na gestão do novo presidente do STF, ministro Luiz Fux, e tem 19 integrantes. Esse é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Veja também. Segunda turma do STF reconhece impossibilidade de prisão preventiva sem requerimento do Ministério Público ou Polícia Judiciária. A proibição vale tanto para a audiência de custódia quanto para qualquer outro momento da investigação criminal. TSE mantém cassação do deputado distrital José Gomes, do PSB. Ficou comprovado que José Gomes ameaçou demitir funcionários da empresa que é proprietário que não votassem nele. E ainda, sessão plenária do Supremo. Entre os assuntos da pauta, ações que questionam o direito de resposta em meios de comunicação social. A Justiça autorizou o cumprimento de 3 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, em nova fase da Operação Lava Jato. Desta vez, é um esquema que teria movimentado mais de 45 milhões de reais em propina na gerência de marketing da Petrobras. Segundo a Polícia Federal, funcionários da estatal promoviam um rodízio para recebimento de vantagens indevidas na comercialização de bunkers e diesel marítimo. A maior parte dos produtos era enviada para portos fora do país. Estão sendo investigados crimes de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro, a partir de acordos de colaboração premiada firmados entre o Ministério Público e executivos da Petrobras. O Superior Tribunal de Justiça determinou novo julgamento contra delegados por crimes no DOI-CODE durante o regime militar. Na ação civil pública contra 3 delegados de São Paulo, o Ministério Público Federal relata práticas de tortura, desaparecimento e homicídios de várias pessoas tidas como opositoras do regime militar. Uma das vítimas foi o jornalista Vladimir Herzog, morto na prisão em 1975. O Ministério Público pediu, entre outras coisas, que os agentes sejam condenados a indenizar os familiares das vítimas, tenham cassadas as aposentadorias, além do pagamento de danos morais coletivos. A ação foi julgada improcedente em primeira instância e no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, a sentença foi mantida. O TRF entendeu que a lei de anistia alcançou todos os atos cometidos no período do regime militar e que as indenizações do Estatuto do Anistiado Político já incluem reparações morais. Além disso, foram considerados prescritos os pedidos de indenização civil por atos de tortura. No STJ, o ministro Og Fernandes, relator do recurso do MPF, apontou o precedente da Corte no sentido de que a lei de anistia não incide sobre as causas civis. O ministro também lembrou que, de acordo com a súmula 624, é possível cumular a indenização por dano moral com a reparação econômica da lei da anistia política. Ele ressaltou ainda que, conforme a jurisprudência do STJ, são imprescritíveis as ações civis fundamentadas em atos cometidos durante o regime militar. Desta forma, a segunda turma determinou ao TRF3 que seja feito um novo julgamento do caso. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, devolveu ao gabinete da ministra Carmen Lúcia o habeas corpus a favor da deputada federal Flor de Lis. A defesa da parlamentar contesta a imposição de medidas cautelares pelo juízo da Terceira Vara Criminal de Niterói, no Rio de Janeiro. Entre elas, o uso de tornozeleira eletrônica e o recolhimento domiciliar noturno. Segundo o presidente do STF, não há prevenção para determinar o envio do processo à relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, como pretendia a defesa. O ministro Barroso atuou no inquérito instaurado para apurar a prática de homicídio contra o pastor Anderson do Carmo. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que prisões em flagrante não podem ser convertidas em preventiva sem que o Ministério Público ou a Polícia Judiciária se manifestem sobre o assunto. O voto do relator, ministro Celso de Mello, foi seguido por unanimidade pelos demais ministros da turma.
O ministro Celso de Mello, relator do caso, entendeu que o magistrado não pode converter, em razão do cargo que ocupa, prisão em flagrante em prisão preventiva sem que a autoridade policial ou o Ministério Público se manifestem sobre essa necessidade. A proibição vale tanto para a audiência de custódia quanto para qualquer outro momento da investigação criminal. O decano do Supremo Tribunal Federal citou a lei anticrime, aprovada no ano passado, que atualizou o Código de Processo Penal e já prevê este entendimento. Além disso, para o ministro, qualquer pessoa presa em flagrante tem direito de passar, sem demora, por audiência de custódia, mesmo que ela tenha de ser realizada por meio de videoconferência por causa da pandemia do novo coronavírus. O voto dele foi seguido pelos demais ministros da segunda turma. E a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que prisões em flagrante não podem ser convertidas em preventiva sem que o Ministério Público ou a Polícia Judiciária se manifestem sobre o assunto. O voto do relator, ministro Celso de Mello, foi seguido por unanimidade pelos demais ministros da turma. Agora sim você vai conferir a reportagem sobre o tema. Não é reportagem, agora a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta a falar sobre outras notícias do Poder Judiciário. Daqui a pouquinho você vai ver que o plenário do Tribunal Superior Eleitoral manteve cassação do deputado distrital José Gomes. Os detalhes você confere em instantes. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, notadamente naqueles casos em que se estabelece uma relação de polaridade conflitante entre o Estado de um lado e o indivíduo de outro. Daqui a pouco tem sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. E quem traz os detalhes da pauta de julgamentos para a gente é a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. O Supremo Tribunal Federal julga hoje a constitucionalidade da Lei Federal 13.188, que é de 2015, e dispõe sobre o direito de resposta em meios de comunicação social. Ao todo, constam 3 ações na pauta, todas elas são de relatoria do ministro Dias Toffoli e elas serão julgadas em conjunto. O direito de resposta pressupõe a ocorrência de uma informação inverídica, imprecisa ou equivocada. O objetivo é inibir abusos por parte da imprensa. Este direito está à disposição daquele que se vê ofendido em sua honra, mas ele não deve ser usado de forma arbitrária. Em uma das ações apresentadas, a Associação Nacional de Jornais argumenta que esta norma sufoca as liberdades de expressão, liberdade de imprensa e de informação, e afirma que, ao invés de pluralizar o debate democrático, promove um efeito silenciador sobre a imprensa. Um outro item apontado como inconstitucional é a parte da lei que mantém o direito de resposta, mesmo que a imprensa já tenha feito de forma espontânea a correção da reportagem com idêntico destaque. Além deste assunto, 2 outros temas podem ser apreciados pelos ministros do STF. Um deles é sobre o orçamento impositivo na área da saúde, alterado pela Emenda Constitucional 86 de 2015. A Procuradoria-Geral da República afirma que a emenda, ao reduzir progressivamente o financiamento federal para ações e serviços públicos de saúde, provoca uma drástica redução no orçamento da saúde, prejudica o financiamento do Sistema Único de Saúde e viola diversos preceitos constitucionais, como o direito à vida e à saúde. Por enquanto, 3 ministros já se posicionaram pela inconstitucionalidade e 2 pela constitucionalidade das alterações. O julgamento na sessão de hoje deve ser retomado com o voto do ministro Dias Toffoli. Além destes assuntos, consta também um recurso que discute a validade de norma coletiva de trabalho que tratou sobre o pagamento do tempo gasto pelo trabalhador em seu deslocamento entre a casa e o trabalho. Uma empresa questiona a decisão do TST, que entendeu que esse tipo de direito não pode ser fruto de transação entre as partes. E foi realizada a primeira reunião do Observatório de Direitos Humanos, criado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi realizada nesta terça-feira. Esse grupo tem como objetivo promover a garantia dos direitos humanos por meio de ações do Poder Judiciário.
O grupo conta com 19 integrantes, entre eles lideranças religiosas, representantes da sociedade civil, da área acadêmica, de entidades representativas, artistas e músicos que possuem experiência ou formação na área de direitos humanos. Neste primeiro encontro, feito por videoconferência, foram definidos temas que vão ser discutidos. Cada integrante pôde apresentar suas demandas. A cantora Daniela Mercury deu uma palhinha antes de apresentar as propostas dela. Sobe o sol da liberdade, liberdade em que se dança. Sobe o sol da liberdade, ainda sou criança. A artista sugeriu ações sobre a diversidade sexual e igualdade de gênero. Nós estamos tentando nos incluir nas pesquisas que são feitas no Brasil, porque a comunidade tem poucos recortes para se conhecer e conhecer a nossa problemática social. Uma situação que a gente só começou a enxergar claramente agora, por conta de uma pesquisa que se conseguiu inserir o recorte LGBTQIA+. O presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Valmor Oliveira de Azevedo, propôs temas sobre o desenvolvimento sustentável. Nós estamos num tempo desastroso para o meio ambiente no contexto da sociedade brasileira e nós precisamos muito da força do judiciário para conter os desmandos que estão acontecendo e nos dar força e alavanca para a construção de uma nova mentalidade. A atual diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas do Rio, Cláudia Costin, falou sobre as demandas na educação. Infelizmente, nesse momento, dada a pandemia e com o fechamento das escolas já há quase 7 meses, está em risco. A pandemia trouxe uma série de problemas para todas as pessoas, mas as crianças com certeza sofreram mais. No campo dos direitos de gênero, o observatório conta com a participação da juíza federal Adriana Alves dos Santos Cruz. Se eu pudesse resumir em uma frase, eu diria que a minha expectativa é de que o observatório seja um espaço permeável às demandas daqueles que sentem que as portas do judiciário estão fechadas ou, no máximo, entreabertas para a proteção dos seus direitos fundamentais. No fim, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, destacou o papel do Observatório de Direitos Humanos na garantia dos direitos de todo ser humano por meio de ações no Poder Judiciário. É subsidiar a atuação do Conselho Nacional de Justiça na efetivação dos direitos humanos e fundamentais no âmbito dos serviços judiciários. Cabe ainda ao Observatório propor medidas concretas para o aprimoramento da tutela dos direitos fundamentais pelo próprio Poder Judiciário. Para o presidente do CNJ, é preciso trabalhar em conjunto com o Observatório e, assim, propor medidas para, de fato, haver a concretização dos direitos humanos. Garantir as políticas públicas de proteção às minorias, de proteção às crianças, de proteção aos idosos, de proteção a todos os componentes de qualquer gênero e o meio ambiente, que hoje é um valor fundamental para a nossa nação. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral manteve a cassação do deputado distrital José Gomes. Veja agora esse e outros destaques da sessão plenária do TSE. Os ministros julgaram o recurso de José Gomes. Ele foi eleito deputado distrital em 2018 pelo PSB, mas teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal por abuso de poder econômico. Para o TRE, ficou comprovado que José Gomes ameaçou demitir funcionários da empresa que é proprietário que não votassem nele. A decisão foi mantida no Tribunal Superior Eleitoral, que julgou o mérito. O detalhado voto do relator apontou a existência de robustas, e concretas e fortes provas, reuniões, ameaças a funcionários, estruturação da empresa para usar esse poder econômico nas eleições, eventos políticos travestidos de reuniões da empresa, ou seja, é tudo a chegar à conclusão realmente da ocorrência dos requisitos necessários
para a caracterização do abuso de poder econômico, consequentemente, acompanha o relator. O vice-procurador-geral eleitoral pediu o imediato cumprimento da decisão. Eu requeiro a imediata comunicação para execução do julgado de improvimento e manutenção do acordo do TRE-DF de cassação. Na mesma sessão, o plenário rejeitou uma ação em que o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o vice, Hamilton Mourão, eram acusados de receber tratamento privilegiado da Rede Record durante as eleições de 2018. Os ministros também negaram continuidade a um processo de José Anchieta Lopes de Araújo, que em 2016 foi candidato a vereador em Aparecida de Goiânia, em Goiás. Ele pedia a recontagem dos votos e, com a decisão, o resultado das eleições ficou mantido. Materiais doados por empresas privadas ao Tribunal Superior Eleitoral, esse material já chegou aos tribunais regionais eleitorais. Eles vão ser usados para a proteção de mesários e de eleitores no dia das eleições municipais. Cada caixa entregue aos 26 tribunais regionais eleitorais significa proteção. Elas estão carregadas de materiais de segurança que serão usados nas eleições municipais. Entre os equipamentos estão 9 milhões de máscaras para permitir o uso e a troca a cada 4 horas pelos mesários no primeiro e no segundo turnos. Foram entregues ainda 2 milhões e 150 mil face shields, aquela proteção plástica que fica no rosto também para os mesários. 2 milhões e 100 mil frascos de álcool em gel, além de 500 mil de canetas. É extraordinário o que eu acho que nós conseguimos fazer. Uma coisa memorável que merece um registro histórico que eu gostaria de fazer, que foi essa parceria de sucesso entre o Tribunal Superior Eleitoral e 26 empresas e entidades de classe, mais 11 entidades que nos apoiaram da maneira em que puderam intervir para garantir que todos os mesários, eleitores, candidatos e servidores da Justiça Eleitoral pudessem participar do processo eleitoral com o máximo de segurança possível nesse momento de pandemia da Covid-19. As empresas e entidades doaram todo o material. Os equipamentos entregues foram recomendados por uma consultoria sanitária, formada pela Fundação Oswaldo Cruz e pelos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein. Os especialistas avaliaram as medidas e os cuidados que devem ser adotados nas eleições. O processo de doação e distribuição desses materiais foi organizado pela secretária-geral do TSE, Aline Osório, em parceria com a Mauri Oliva, da Federação Brasileira de Bancos, e Leandro Maia, da Falcone. Você pode conferir a lista completa das empresas doadoras no site justiçaeleitoral.jus.br. Desça a barra de rolagem e clique em Doadores das Eleições 2020. Essa é uma prova de que a sociedade brasileira é muito melhor do que aquilo que eventualmente proclamam determinadas circunstâncias. Nós temos pessoas, mentes e corações dos quais esse país sente muito orgulho, e eu vejo na tela aqui pessoas e empresas comprometidas em sair da crise sem sair da democracia. Os senhores e as senhoras fizeram uma incrível parceria público-privada entre o poder público, iniciativa privada e sociedade civil, um pouco uma prova de que com boa fé, boa vontade e espírito público, quase tudo é possível. E no próximo bloco, conheça o projeto Descomplica, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Fique com a gente, eu volto já já. Falta, nesse universo penitenciário brasileiro, o efetivo cumprimento pelo poder público de obrigações que lhe foram impostas pela Constituição e pela Lei de Execução Penal, como a adoção de medidas que viabilizem a prática laboral, a educação e a capacitação profissional dos sentenciados.
Começou hoje em Brasília o seminário Gestão e Inovação no Judiciário, a Justiça na Era Digital. Durante 3 dias, servidores e juízes vão discutir tecnologias e métodos para fazer com que o atendimento no judiciário seja cada vez mais eficiente e moderno. O toque digital, a inteligência artificial. Ações repetitivas já são encaminhadas de outra maneira no judiciário brasileiro. Tudo isso virou uma nova realidade no trabalho dos servidores e ficou ainda mais intenso com a pandemia do novo coronavírus. Anos atrás seria impossível imaginar que as pilhas de processos seriam substituídas por arquivos invisíveis ao olho humano. O que demorava dias e até mesmo meses para uma solução, agora tem resultados mais rápidos. As transformações digitais acontecem quase que instantaneamente. Por isso, é importante não ficar para trás. E é justamente isso que servidores, juízes e ministros dos tribunais superiores vão discutir até sexta-feira no seminário Gestão e Inovação no Judiciário, a Justiça na Era Digital. Na abertura, o presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reforçou os resultados positivos da implantação de novas tecnologias. Ele citou o aumento de produtividade dos magistrados no ano passado, que chegou a 13%, o maior dos últimos 11 anos. Cada juiz analisou, em média, 2.017 processos. O relatório Justiça em Número, elaborado pelo CNJ, mostra que, em 2017, pela primeira vez, na série histórica, o quantitativo de processos julgados superou o de processos que ingressaram no Judiciário Nacional. O próprio documento afirma que isso se deve às medidas de gestão adotadas e ao avanço na implementação do processo eletrônico nos tribunais. Ou seja, o próprio avanço da inovação que cada um de nós, magistrados e servidores e colaboradores da Justiça, temos despertado no dia a dia a fim de melhorar a prestação jurisdicional. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi o primeiro palestrante do evento e disse que o aumento de produtividade deve continuar nos próximos anos, graças à rápida adaptação do trabalho remoto. Inúmeras ideias simples e, ao mesmo tempo, sensacionais que possibilitam uma inovação na prestação jurisdicional. Mas verdade aqui seja dita. A grande revolução de mentalidade, quem nos permitiu foi a pandemia, que possibilitou que várias barreiras fossem rompidas e, a partir do rompimento dessas barreiras, nós realmente percebemos que era possível mudar. Escrever de forma mais direta em busca de uma compreensão rápida para que a mensagem seja eficaz. É isso que pretende o Descomplica, um projeto da Comissão de Inovação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A iniciativa já começou na Corregedoria Geral da Justiça. Alguns ofícios circulares estão sendo editados com uma redação simplificada para que as orientações oficiais cheguem de forma objetiva. Não estranhe se documentos oficiais começarem a aparecer com cor, gráfico, vídeos, QR Codes, fluxogramas e outros elementos que irão ajudar a interpretar o que está escrito. Além de textos mais curtos, com a linguagem visual, a ideia é fazer valer de recursos visuais para simplificar a comunicação. O presidente da InovaJus explica que a intenção é propor aos magistrados que a redação dos textos jurídicos sejam mais simples, clara e objetiva. A ideia é que as pessoas, quando recebam um mandado, uma intimação, compreendam de forma intuitiva e direta o que aquele documento representa e o que elas devem fazer a partir daquela determinação que elas estão recebendo. Não só o texto mudou, mas a apresentação gráfica também está diferente. Vários magistrados já apresentaram ideias criativas para melhorar a comunicação com a sociedade. A Corregedoria já está iniciando esse trabalho com algumas experiências, realizando e formulando e elaborando atos, resoluções, provimentos, com uma linguagem mais direta, inclusive com a utilização de gráfica e visual. Juízes também já estão tendo essas iniciativas.
de utilizar uma linguagem mais direta e clara e objetiva, não só nas suas comunicações, como nas decisões. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Lembrando que às 14h tem sessão plenária do Supremo Tribunal Federal com transmissão ao vivo aqui pela TV Justiça. Ótima tarde para você, até amanhã.